Olá, alunos do CIA 2021, sejam todos novamente bem-vindos a mais esta instrução. Hoje nós vamos tratar da NT 30, 2014, Fogos de Artifício e Espetáculos Pirotécnicos. Esta NT, provavelmente a gente vai se deparar com ela com mais frequência, né? Principalmente relacionados aos espetáculos pirotécnicos, né? Que costumam ocorrer aí nas festas religiosas, alguns eventos como rodeio shows e também nas festividades de final de ano, né, principalmente aí no Réveillon. E em relação ao comércio aí, né, os fogos de artifício, também nós vamos ter a parte relacionada ao comércio varejista, né, que não são todos os locais aí onde nós temos OBMs que possuem este comércio, mas é algo que a gente pode se deparar aí com mais frequência, principalmente aqui na região metropolitana. Desejo a todos uma boa instrução e que possamos aproveitar ao máximo. Vamos lá então, senhores. NT 30, 2014, Fogos de Artifício e Espetáculo Pirotécnicos. Objetivo: estabelecer condições necessárias de segurança contra incêndio, explosão e pânico nas instalações destinadas ao comércio de fogos de artifício, no varejo e para a realização de espetáculos pirotécnicos em razão de sua periculosidade. A aplicação. Esta norma ela vai se aplicar apenas ao comércio varejista de fogos de artifício com até 100 metros quadrados de área útil. Se nos depararmos aí com um comércio com área maior que essa, ele não vai se enquadrar mais em L1, conforme o anexo A da NT01. Provavelmente, aí, essa edificação poderá ser classificada como L2, que seria já um depósito. E caso outros locais que possuam, por exemplo, manipulação, aí já vai ser considerado como depósito também ou fabricação, e aí seria L3, né, saindo aqui do nosso escopo de atuação desta norma. E o outro item que se aplica é os espetáculos pirotécnicos, como a gente já mencionou aí inicialmente. Não se aplica, então, como eu já antecipei, a fabricação, comércio atacadista e depósito de fogos de artifício. Caso se enquadre aí no L2 ou L3, conforme a tabela 5 lá do anexo A, da NT01, quem vai estar analisando essa edificação, e aí seria mais a nível de projeto, é o Conselho Técnico Deliberativo. Feito isso, esse comércio aí já, né, vou passar aqui algo um pouco fora da nossa norma, mas que vai ser usado aí no serviço de inspeção. Caso nós nos deparemos com outra edificação, por exemplo, uma mineradora, pedreiras, né, que costumam usar aí, tem depósitos explosivos, o projeto dessa edificação vai ser aprovado pelo CTD. Entretanto, vai ser feita a inspeção de rotina, como qualquer outra edificação, e, chegando nesse local, vocês vão ter que verificar aí as exigências conforme o que está no projeto aí, né? Vai ser mais uma área ali, uma divisão, ocupação dentro da edificação principal. Entretanto, né, tem que ter o projeto aprovado aí pelo Conselho Técnico Deliberativo. Definições, eu vou trazer algumas definições aqui, que vão nos ajudar aí no entendimento da norma. Blaster. Blaster é a pessoa com habilitação oficial para assumir responsabilidades com fogos de artifício, devendo ser registrado na Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, caso nós tenhamos aí um profissional que tenha registro em outra unidade da federação, esse registro dele não vai ser aceito no Estado de Goiás. Ele deve possuir registro, né, obrigatório aqui na nossa unidade federativa. Espetáculo pirotécnico, atividade em que se realiza em queima de fogos de artifício das classes C e D. Vai ser exigida aí o SERCOM, a inspeção e a apresentação dos devidos documentos só quando forem fogos da classe C e D. Fogos da classe A e B não são exigidos, né? Vamos ver mais na frente aí quais são esses fogos. Área de segurança. A área de segurança é o local de acesso restrito delimitado pela distância de segurança destinada ao posicionamento seguro dos fogos de artifício. Distância de segurança é a distância medida a partir da extremidade do conjunto de fogos de artifício, devendo ser utilizada como distância mínima para o início de posicionamento público.
Classificação dos fogos. Nós vamos ter os fogos classe A. São os fogos de vista, sem estampido, ou os de estampido que contenham até 20 centigramas de pólvora para o artefato pirotécnico e balões pirotécnicos. Classe B são os fogos, né, de estampido que tem até 25 centigramas, né, foguetes com ou sem flecha, ou de flecha de apito ou de lágrima, sem bomba, poste a feu, morteirinhos de jardim, serpentes voadoras e outros equiparáveis. Classe C são os fogos de estampido que contêm acima de 25 centigramas de pólvora por artefato pirotécnico, ou os foguetes com ou sem flecha, né, que contêm até 6 gramas. E ainda dentro da classificação, eu trouxe aqui um bisuzinho, né, para facilitar. Os fogos de classe A, eles são de venda livre, né, não tem nenhuma exigência específica. Já os fogos de classe B só devem ser comercializados para maiores de 16 anos. Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente, que vai ser uma exigência. E os de classe C, como exemplo, é o vulcão, somente para maiores de 18 anos. E dependendo aí da quantidade, né, só os profissionais habilitados como o Blaster que terão acesso aí, né, dependendo do tipo de fogos aí, dentro dessa classe C. Os de classe D são os fogos de estampido com mais de 2,5 gramas de pólvora por artefato pirotécnico, foguetes com ou sem flecha, né, que contêm mais de 6 gramas de pólvora, baterias, morteiros com tubos de ferro e demais fogos de artifício. Nesse caso aqui, a venda somente para profissionais que possuam licença, ou seja, o registro lá de Blaster. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe aqui, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela emite uma autorização para queima de fogos, né, com todos os dados aí. E no nosso caso aqui no estado de Goiás, a Polícia Civil apenas emite o registro de Blaster, né? E a autorização para a realização do espetáculo compete somente ao Corpo de Bombeiros. Comércio varejista. Agora vamos para a parte de comércio. O comércio deve ter somente um pavimento, exclusivamente térreo, de até 100 metros quadrados de área útil. A gente já viu até lá na aplicação. Faço uma ressalva aqui. Se a edificação possui mezanino, vai estar enquadrado ou não? Né? Vou deixar essa pergunta aí para os senhores. Quem sabe aí um bizu de prova, né? Não ocupada por qualquer outra atividade, ou seja, a edificação deve ser exclusiva para o comércio de fogos de artifício. Não pode possuir subsolo. Já imaginou lá? O cara vai, tem um subsolo e começa a armazenar os fogos lá. Mas a gente vai ver também o que é que acontece aí que também não é recomendável. Normalmente no subsolo ele vai ser um local aí que pode acumular umidade, né? Que também não é recomendável, né? Quer dizer, até de certa forma não, é proibido aí para a estocagem dos fogos. Se tiver parede justaposta a outra edificação, aí nós vamos ter algumas exigências específicas. As paredes devem ser de material incombustível, devem possuir uma espessura mínima de 25 centímetros, devem possuir um tempo de resistência requerida ao fogo mínimo de 4 horas e entrada distinta da outra edificação. No nosso projeto, que eu vou apresentar mais à frente, a gente vai ver essa questão aí da entrada distinta. E aí, como que você pode cobrar aí, caso você esteja em dúvida, né, a apresentação de uma ART, né, conforme NT 08. O piso, ele deve ser antifaísca, liso, né, então isso aqui a gente consegue observar facilmente também no momento da inspeção. Deve possuir SPDA, isso aqui também a gente pode ver tanto, né, em loco e na inspeção solicitar a devida RT, ou o documento de responsabilidade técnica, né, que o solicitante, né, decida apresentar. E as instalações elétricas, elas devem ser classificadas como de atmosfera explosiva, tanto no estoque e exposição. Isso aí também, né, como que você vai poder solicitar, será via, né, documento de anotação de responsabilidade técnica. E deve possuir, no mínimo, 2 extintores ABC, né, de capacidade 20 BC. Dentro da estocagem,
Estocagem, ela deve possuir ventilação cruzada junto ao teto, protegida contra intempéries, e caso possua aberturas, né, através de janelas como venezianas, essas devem ser fixas, né, elas não podem, né, se fecharem, né, ou ter um dispositivo para fechamento. Essas aberturas devem constar lá de forma fixa lá na área de estocagem. Acondicionados de forma fracionada em prateleiras, né? Essas prateleiras devem ser de material incombustível. Caso você se depare lá, por exemplo, com uma estante de PVC, de madeira, não é permitida. Em áreas urbanas, a gente deve observar também mais alguns itens, como o local deve ser ventilado e seco, protegido contra elevações bruscas de temperatura e umidade. Os fogos da classe A e B, eles têm um limite de armazenamento de até 5 metros cúbicos, e os de classe C e D até 2,5 metros cúbicos. E o que é proibido lá na área de estocagem? Não pode ser estocada a pólvora junto com os fogos de artifício explosivos, eles devem ser estocados de forma separada, ou seja, em prateleiras separadas. Estocagem ou venda a granel, ou seja, uma estocagem e uma venda de grande quantidade não é permitido para o comércio varejista, aí classificado como L1. Caso ele vá vender uma quantidade ou estocar uma quantidade maior, ele provavelmente vai mudar sua classificação aí para L2, né? E aí estaria fora aqui do nosso escopo de atuação. Também é proibida a venda a céu aberto, em barracas, stand de madeira, trailers e similares. Já a rotulagem. Rotulagem é algo que a gente pode observar, podemos até questionar, mas acaba que isso aí não é um item aí que nós vamos nos ater de forma, como eu diria, tão incisiva durante a inspeção. Mas, a título de curiosidade, as embalagens devem mencionar qual a classe, né, do fogo de artifício, né? Devem ter as recomendações de segurança, a questão da idade, a composição, como eu já falei, validade, fabricação e os rótulos e painéis de segurança. Ainda a localização do comércio, né? Se for na zona comercial, a gente deve observar os seus afastamentos conforme as outras edificações que estão ali no redor, semelhante à revenda de GLP. Por exemplo, deve estar afastado a mais de 100 metros de hospitais, casas de saúde, escolas, estabelecimentos policiais ou correcionais, estádios, locais de reunião de público, pós de combustíveis com tanque enterrado. Isso aí pode constar no projeto, né? Ou deve constar, mas caso tenha alguma dúvida e você verificou que existem edificações desta natureza, você vai fazer a exigência que não está atendendo, né? E aí vamos deixar para as instâncias superiores decidirem. Afastada a mais de 300 metros de edificações de risco alto, né, como outros depósitos explosivos ou líquidos inflamáveis, com tanques aéreos, e etc. Aí nós vamos avaliar, né? Mas a distância aí deve ser de 300 metros. E é proibida a instalação de comércio em local que podem propiciar acúmulo de umidade e variações constantes de temperatura. Por exemplo, um local aí à margem de um córrego, de um rio, vamos citar o Anã, de repente um depósito ali, uma revenda, né, uma venda, não um depósito de fogos explosivos, de fogos de artifício, ali às margens do Rio Araguaia, né? Não vai ser um local, né, recomendável. E aí, o ideal é que a gente cobre ali um controle, né? Para a gente dar uma segurança maior, tanto para o contribuinte, né, quanto para a população que está ao redor daquela revenda, né? Um controle pode ser cobrado de forma simples, através da instalação de um termoigrômetro. Hoje a gente tem termoigrômetros aí digitais, onde eles verificam a temperatura e a umidade, além de deixar esses registros aí, que a gente poderia até solicitar no momento da vistoria, semelhante ao que acontece em farmácias e drogarias, né, que existe uma exigência aí de controle de temperatura e umidade por parte dos órgãos aí da vigilância sanitária. Aí.
E outro detalhe aí, a norma fala que o cara deve controlar, né? Como que ele poderia controlar? Através da instalação de equipamentos aí, né? Por exemplo, sensores, né? Que vão detectar aí, o cara pode limitar, né? Uma temperatura máxima e mínima, né? E também uma umidade, e com instalação de equipamentos aí, como aqueles ventiladores que acabam umidificando o ambiente, será uma opção, né? Para garantir ali uma umidade constante. A temperatura aí ele poderia controlar através desse próprio aparelho, que ele dá ali um certo conforto térmico, ou através até de ar-condicionado, mas sempre observando a questão da umidade também. É algo que a norma cobra, mas acaba que no momento da inspeção a gente não verifica. Eu recomendo, no mínimo, né, que a gente cobre aí o controle de temperatura e umidade aí com a instalação de um termohigrômetro. Sinalização, nós temos uma sinalização também obrigatória, conforme a NT30, né, na área de vendas, ou mostruário, que é a proibição de fumar neste local, e o uso de fogo, que é instrumentos que produzam, né, faísca ou centelhas, né. Aqui a nossa plaquinha ela não está conforme os dizeres da norma, mas seria um item de menor, né, assim, você não barraria, né, uma vistoria por causa de estar faltando chamas e centelhas, mas os dizeres da norma aí, eles acrescentam aí chamas e centelhas. Outra sinalização que deve constar na área de vendas, né, na área de venda, é a proibição de venda de acordo com a classe e idade, conforme a Lei 4.238 de 42, né, a gente também deve cobrar essa sinalização lá. Agora, se o proprietário ou vendedor respeita, já não compete a gente, né? A gente sabe que não tem assim, uma cobrança tão rígida. E as demais sinalizações, conforme o projeto aprovado, né? Atendendo a NT20, né? De sinalização de emergência. Projeto. Eu trouxe aqui um pequeno projeto para a gente ter uma ideia, né? A gente deve observar primeiro aí, durante a inspeção, o memorial descritivo, onde vão vir aqui os dados da edificação, o responsável técnico, né, endereço, qual o tipo de projeto aí. Na parte aí, na página 2, os dados da edificação, a gente vai observar aqui, né, L1, endereço, área aqui, por exemplo, já vou fazer uma observação aqui, nós temos uma área de 101 metros quadrados, de acordo com a norma, essa área não seria, né, autorizada, lembrando que é até 100 metros quadrados. Mas lá fala área útil, né? Se a gente for desconsiderar que áreas frias, conforme também consta lá no anexo A da NT01, provavelmente vai dar os 100 metros. Então, a gente já teve um projeto aprovado, que é mais uma garantia para a gente que vai estar lá no momento da inspeção, eu digo, né? Aqui nós temos as medidas preventivas, né, que a gente deve, né, verificar lá no momento da inspeção, controle de material de acabamento, saída de emergência, SPDA, sinalização e extintores. Os riscos especiais, o próprio comércio, né, já é o risco especial, que é fogo de artifício. E caso tenha aí uso de GLP ou outro detalhe, constar no projeto. Na página 3 aqui, a gente vai observar as áreas, né, área construída, né, os pés direitos e a qual a utilização lá dentro do espaço, e os extintores. E na quarta página aí vai vir a observação do para-raio. Aqui eu trouxe um projeto, a gente pode observar aqui, né, a área de venda aqui dos fogos de artifício, a classificação da edificação, conforme tabela 1, ele traz algumas notas aqui que estão aqui na própria NT, quais são as medidas aqui, as normas técnicas que a edificação deve atender, o carimbo aqui de aprovação, detalhe de extensão de extintor e a legenda. Aqui nós vamos ver num detalhe aqui maior a área lá de venda do local, né? Nós temos uma sala aqui, não descreveu aqui com o que essa sala é usada, uma recepção e o depósito, além de outras áreas aí, escritório, amostras, né? Então, e outra coisa aí que eu falei já lá no início, é a questão aqui que nós temos uma edificação próxima a essa venda aqui de fogos de artifício. Aqui é uma residência, mas a gente pode observar que está separada, a parede não está justaposta. Se caso estivesse, deveria atender aquela questão lá da espessura, tempo de resistência ao fogo, né? E aqui o item que ele atendeu, conforme está para a edificação próxima, aqui é uma entrada, né,
separada, individual, lá para a residência sem contato aqui com a parte de venda. E aqui o detalhe que eu trago para vocês, então, finalizando essa parte da inspeção do comércio varejista, né, de fogos de artifício, o que é que a gente deve observar lá? Uma área de até 100 metros quadrados, deve possuir projeto aprovado, não pode ter subsolo, se junta a outra edificação com a parede colada, né, entre aspas, aí a gente deve observar aqueles critérios, o piso liso, antifaísca, SPDA, no mínimo 2 extintores, no caso do nosso projeto aqui tinham 5, e aí um item aqui agora, né, de bastante importância que você deverá cobrar lá no momento da inspeção, são as licenças de autorização da Polícia Civil, do Exército Brasileiro e da Prefeitura Municipal, né, de onde está instalado lá o comércio varejista. Em relação à estocagem, deve ser observada a ventilação cruzada junto ao teto, né? Isso aí pode constar no projeto ou não. Eu como analista, eu exijo que tenha essa ventilação. É até uma garantia a mais para a gente que vai estar lá na inspeção. Os fogos, né, devem estar dispostos nas prateleiras em combustíveis, algo que a gente também vai verificar lá no dia da vistoria. Área seca e ventilada, protegida de elevações bruscas de temperatura e umidade. Verificar a questão também do volume armazenado, conforme a classe. Observar também as proibições de estocagem lá, né, da pólvora junto com os fogos ou explosivos. A questão da quantidade, caso você observe que a quantidade está excedendo ao permitido pela norma, né, poderá ser feita essa exigência também, com a diminuição da quantidade ou atualização do projeto, né? E venda a céu aberto, né? Eu acho que a gente não vai se deparar com a cena dessa, mas tudo é possível. E a localização também em relação aos afastamentos, né? De 100 metros, né? Como a gente já falou lá, como, por exemplo, aqui estádio, local de reunião de público, creche, escola, hospital, e 300 metros para edificações, né, com risco alto. Agora vamos para o espetáculo pirotécnico. Todo espetáculo pirotécnico realizado por profissional ou empresa é obrigatório, né, que seja protocolado junto à seção de incêndio e pânico no prazo de até 5 dias úteis, né, da realização do espetáculo. O promotor do evento deve apresentar o anexo A da NP 01, que é o requerimento, né, de realização do espetáculo, deve apresentar a guia de recolhimento da taxa de serviço lá no CIAP, mas normalmente esse é algo que a gente nem cobra, porque o cara fez o protocolo dele no CIAP, a gente só consegue distribuir ou dar algum andamento depois que ocorre a baixa, né, da taxa. Então, é algo aí que foi feito aí quando a gente não tinha essa opção, né? Mas você pode cobrar também, caso julgue necessário. Cópia do registro do Blaster, ele deve apresentar também no momento do requerimento de realização do evento. Contrato de queima de fogos, e aí nesse contrato deve constar a relação de fogos e que o responsável lá pela execução do evento, ele vai realizar o rescaldo também, né? Não basta só queimar, tem que realizar o rescaldo, né? Pode acontecer imprevistos durante essa queima aí, ou ficarem artefatos sem explodirem. Se na proximidade de unidade de conservação, dependendo do local de realização do evento, deverá ser solicitada também a autorização do órgão ambiental competente ali, do estado ou do município. E aqui o requerimento, né, do anexo A, onde serão preenchidos os dados, horário, né, e a assinatura do responsável pela promoção do evento. Então, esse documento aqui é o promotor do evento, que deve assinar. Ainda dentro da documentação que deve ser apresentada, né, o plano de segurança, que é o anexo B, esse em 2 vias, e esse deve ser assinado pelo Blaster, né? O anexo A é pelo promotor do evento e o anexo B é pelo Blaster, ou seja, o profissional que vai realizar a queima, né? E aí no anexo B ele também vai preencher alguns dados aí, o nome da empresa, CNPJ, local do evento, a hora deste evento, a empresa responsável, né? O representante pela empresa, ou seja, o Blaster, né? A empresa ou o Blaster.
Algumas características do evento, né, se existem ali aqueles ambientes que a gente deve observar uma certa distância, né, o que gera um risco, e a assinatura do blaster. Deve constar também ainda a localização do espetáculo, ou seja, o endereço. Isso aí já vem estar na próprio protocolo, né? Mas a gente vai ver também que ele deve constar no croquis. Croquis do espetáculo, na escala de 1 para 100, né? Podendo ser apresentado no papel A3 ou A4, para os fogos da classe C e D. E aí as quantidades. Caso o promotor do evento e o blaster, né, realizam a queima de quantidades aí de 120 tubos de 1 polegada, ou acima de 2 conjuntos de 6 tubos de diâmetro de 3 polegadas, ou 2 girandolas mini-show ou similares, ele deverá apresentar o croquis. Aqui nós temos um exemplo aí de girandola, como é que a gente vai verificar lá, no local do evento. E aí o mini-show, né? Que vem trazendo todos os detalhes aí, a quantidade de tiros, né? E etc. Então, croquis. Croquis deverá constar o que nesse croquis, né? As cotas dos perímetros e distâncias, né, das edificações, rede elétrica, estacionamento, unidade de conservação ou quaisquer áreas sensíveis, né? Então, isso aí tudo pode ser cobrado lá no croquis. O público estimado também, né? A área e a largura das saídas de emergência. Em área fechada, né, deve ser observado a sinalização e disposição dos sistemas existentes, né, caso esse espetáculo seja realizado numa área fechada. A área de queima deve ser isolada por cordões, ou seja, cerca de isolamento, cavalete ou similares, sinalizadas com placa de advertência nas letras vermelhas com fundo branco. A gente já aprendeu isso lá na NT20, né, sinalização de emergência, como é que devem ser as placas de proibição. Mas que, na verdade, é uma placa de advertência, né? Que tem as características de uma placa de proibição. Tamanho da letra, né? Isso também pode ser observado. A letra ela tem que ter um traço, né, maior que 20 centímetros e ser também de traço cheio, ou seja, não pode ser só aquela letra desenhada ali sem preenchimento e com espessura de no mínimo 3 a 4 centímetros. E a quantidade, pelo menos uma placa dessa deve estar instalada por quadrante, né? Vai depender do número de quadrantes que vai ser disponibilizado lá no evento. E por onde tem aproximação de pessoas. Então, essas placas devem instalar. E caso essa área de público, área de aproximação tenha mais de 100 metros, né, linear, deve instalar uma placa a cada 100 metros. Então, se tiver 200 metros, eu vou ter que ter no mínimo ali 2 placas de advertência. Aqui o anexo C da norma, ele traz aí os detalhes, né, de como deve ser o posicionamento dos fogos e, consequentemente, o croquis. Nós vamos ter o limite da área de segurança. Ao centro, a localização do tubo de lançamento, dentro da área de queda do local de apresentação, a área de queima dos fogos, né? E a área do público. E aí, lembrando que ele também deve observar a área de queda, né? Por isso que nós temos que ter uma área de segurança aí, a gente vai ver mais na frente quais são esses limites. Então, a área de queima de fogos, as placas de advertência devem constar: a área de queima de fogos, não se aproxime, não fume, e queima de fogos, área de isolamento, não ultrapasse. E se nós tivermos uma quantidade de fogos menor, estipulado nos itens 6.5.1.6.2.2 da NT? Muitos números, né, senhores? Mas vamos lá, caso a gente tenha uma quantidade menor, vai precisar ou não vai precisar apresentar, né, ou solicitar autorização e emissão de SERCOM para a realização desse espetáculo? Vou deixar para os senhores. Então, vamos lá. O cara vai queimar uma quantidade menor, que está estipulado lá, por exemplo, menos de 120 fogos, né? De 3 polegadas. Não, 1 polegada. Então, em relação ao croquis, ele vai estar isento deste croquis. Entretanto,
ele deverá atender os demais itens. Então, ele deverá ter autorização do Corpo de Bombeiros, ou seja, emissão de SERCOM para o espetáculo e a apresentação dos demais documentos, com exceção do croquis. Dimensões do local de apresentação. Devem ser avaliadas as circunstâncias, ou seja, dependendo do local e da análise lá de quem for aprovar a inspeção, consequentemente o croquis ou o vistoriador, né? Ele pode estabelecer algumas restrições complementares, por exemplo, limitar o público, quantidade de fogos, as áreas, né, as distâncias, isso aí vai ficar a critério do militar que estiver à frente aí da aprovação desta inspeção, né, ou deste evento. O local de apresentação, tanto fluvial ou em terra, a área de isolamento deve ser conforme a tabela 1. Vai depender do calibre do tubo de lançamento e aí a distância mínima de isolamento. Então, por exemplo, ali um fogo de artifício com mais, né, ou com 3 polegadas, ele deve ter uma distância aí de no mínimo 128 metros. Distância mínima entre tubos e área de público, contrário à queda dos fogos. Ou seja, ele tem que avaliar também para que lado vai ser feito o lançamento e atender as distâncias também, né? Já imaginou se o cara não atende e os foguetes começam a cair na cabeça da galera, né? Aí nós podemos ter problemas. E aí deve atender as distâncias da tabela 2. Então, por exemplo, para um calibre de tubo de lançamento de 3 polegadas, essa distância vai ser de 64 metros. Normalmente, aí, eles costumam colocar a mesma distância para as duas, tanto para a distância de isolamento, considerando o público e a distância de caída dos foguetes, né? Para ficar até mais fácil para eles também. Ajuda até a gente também, ainda atende o quesito de segurança. Cascata de fogos, né? Aí nós já temos uma distância mínima de 25 metros. E caso exista aí uma queima, esteja próximo a locais com precauções especiais, né, como creches, escolas, hospitais. Por isso que lá no plano de segurança ele deve observar, porque às vezes o responsável lá, o Blast, ele não se atenta a esses detalhes. Quando o croquis chega para a gente pode barrar ou fazer as exigências, ou ele vai ter que mudar o local lá dos fogos, né? E caso esteja nesses locais aí, por exemplo, creche, escola, hospital, estabelecimento policial, correcional, risco de incêndio e vegetação, porte de combustível, depósito de material inflamável, explosivo ou tóxico, aí as distâncias devem ser de 2 vezes as distâncias da tabela 1. Liberação do evento. Então, o cara atendeu aí, o solicitante, né, o solicitante promotor do evento, atendeu a todos os itens aí de segurança, apresentou todos os documentos. Nós vamos, né, após a aprovação, emitir o SERCOM para o evento. Aqui eu trouxe um evento que foi realizado no ano de 2019, na cidade de Jaraguá, 4ª companhia, né? A validade do SERCOM vai ser só até a data do evento. Esse aqui provavelmente ele protocolou com certa antecedência, né? E aqui, né, constou o nome do evento, a licença do Blaster, né? E os responsáveis pelo evento. Enquanto não iniciar o espetáculo, se houver fogos, né, tem que ter restrição de acesso. Ao término da exibição, o Blaster deverá realizar a varredura, recolher os fogos não detonados, né, e a questão do rescaldo. Dependendo do evento, o Corpo de Bombeiros poderá exigir a equipe de prevenção conforme a NT17, ou seja, caso se verifique aí a riscos, né, se julgue necessário, né, o responsável, lá, o vistoriador, poderá exigir aí a presença de brigadistas. E ainda é proibida artefatos incontroláveis, ou seja, balões, busca-pé, bichas, entre outros, eles não podem ser usados nesses espetáculos, né? Porque um balão, o cara não tem o mínimo controle, ou um busca-pé.
Fogos da classe D devem ser estabilizados, né, para garantir um lançamento e trajetórias, né, que não gerem riscos, né? E é proibido o uso de fogos de artifício em ambientes fechados. Então, cascata, por exemplo, poderia até usar. Agora, fogos com lançamentos aí com tubos, né, são proibidos. Não podem ser realizados sob instalações públicas, subterrâneas, dutos e tubulações. Isso aí também deve ser observado, né, dependendo do local onde vai ser feito aí o espetáculo. E agora eu trago para os senhores aqui um espetáculo pirotécnico que foi protocolado junto ao CIAP. Gostaria que os senhores avaliassem aí o processo em questão, né, verifique se está atendendo todos os requisitos da norma. Vamos lá, então. Foi apresentado aqui o registro do blaster, né, licença para exercício de blaster técnico, né, pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Nesse processo foi apresentado o anexo B, né, o nome lá do encarregado foi o senhor Richard. Aqui foi apresentado a nota fiscal, constando os fogos, né, que serão utilizados ou foram utilizados no dia do evento, né, sua quantidade, algumas especificações, a gente não consegue observar todos aqui na descrição dos produtos, nessa nota fiscal. Aqui foi apresentado uma planta de situação, ou né, um item aí que poderia ser considerado também parte do croquis, com os dados aí do local, o blaster, né, e qual é a festa ou o evento lá e a data. Foi apresentado aqui também o croquis específico da área de queima de fogos os distanciamentos, ou seja, a área de isolamento e a área de presença de público. A gente pode observar aqui que a área de queima dos fogos, ele colocou uma área aí com 1.000 metros, né, de distância aqui, né? A área aqui de isolamento, ele considerou 500 metros para ambos os lados, e ele considerou aí, por exemplo, que ele teria a presença de público aqui em 2 quadrantes, né? Poderia utilizar aqui, na verdade, ele considerou aqui 3 quadrantes, né? Provavelmente ele determinou que a área de queda dos fogos seria para o lado aqui direito. Então, as distâncias aqui que ele colocou foram de 500 metros. Então, feito isso, esses foram os documentos que estavam lá no CIAP que foram apresentados. A gente pode afirmar que alguns documentos podem ter sido verificados lá no local? Provavelmente sim. Mas, com base nisso que foi apresentado, né, fica a pergunta para os senhores: está de acordo com a norma, sim ou não? Oriento, né, que vocês dêem uma olhada na norma, revisem, né? Às vezes é um bizu aqui para uma boa questão de prova. Então, aqui, chegando quase ao final da nossa instrução, e analisando o processo anterior, a gente pode observar que faltaram alguns documentos. Eles não constavam no CIAP, né? Como eu falei, podem ter sido apresentados de forma física? Provavelmente sim, às vezes lá no local, no momento do protocolo, ou no momento da vistoria em loco, né? Então, agora que nós aprendemos um pouquinho mais, né, eu deixo aí para vocês relacionarem esses documentos aí como uma forma de fixar, né, o conteúdo. E chegamos ao final dessa instrução. Agradeço a todos aí, espero que possa ter contribuído aí, ajudado a todos aí nesse processo de aprendizagem, né, e buscando aí uma prestação de serviços, né, para a sociedade aí de forma mais padronizada, né, e seguindo realmente os requisitos que estão aí na norma. Obrigado a todos e nos vemos na próxima instrução.